Olá, bom dia. Como vão? Todos estão bem? Vamos terminar aqui o nosso capítulo 2, Teoria de orbitais moleculares aplicadas em moléculas heteronucleares. Vamos continuar considerando a superposição de orbitais atômicos, a construção dos diagramas dos orbitais moleculares, as regras do número de orbitais atômicos igual ao de número de orbitais moleculares, energia de ionização, configuração, tudo a mesma coisa para a anterior molécula homonuclear. Ok? Nosso item é o item 2.2, finalizando o nosso capítulo. Então a gente precisa identificar os orbitais de valência para cada átomo, da sua configuração eletrônica, tá certo? Precisamos decidir se vai formar orbital molecular não ligante. São aquelas superposições não tão eficientes que nós vimos como orbital S com um PX e PY, considerando o eixo Z de ligação. Por exemplo, através de considerações como simetria e a energia. Então, vamos considerar agora a energia. Esse diagrama aqui, ó, ele dá a energia dos orbitais atômicos, né? A energia relativa dos orbitais atômicos para a construção dos diagramas dos orbitais moleculares. Aqui você tem no eixo das abscissas a energia em electrovolts e aqui você tem o número atômico, ou seja, está em função do número atômico as energias. Por exemplo, aqui está o hidrogênio, né? O orbital 1s dele está menos 13,6 electrovolts. Aqui está o flúor, o oxigênio, o nitrogênio. Então, moléculas, quando aparecer molécula tipo NO, CO, ácido fluorídrico, ácido clorídrico, né? O cloro está aqui, ó. Aí nós vamos considerar esse diagrama para entendimento da posição dos orbitais na construção do diagrama dos orbitais moleculares, tá certo? A posição dos orbitais atômicos para construir os orbitais moleculares. Então a gente tem que estar atento à simetria e à energia. A simetria é aqueles orbitais, se for uma esfera, por enquanto, né? Se for uma esfera, se for um halteres, né? Orbital D a gente não vai usar agora, não. E também a questão do se for um overlap frontal, é uma simetria do tipo sigma. Se for um overlap lateral, é uma simetria do tipo π. As cloas, combinar os orbitais moleculares restantes, de modo a obter o número máximo, máximo de orbitais moleculares correspondentes aos moleculares antiligantes. Então, aqui a gente vai fazer as combinações lineares dos orbitais atômicos. Primeiramente, você vai verificar se vai decidir se vai formar não ligante. Verifica se formou orbital não ligante. Em seguida, você combina os restantes para dar a questão, né, da quantidade de orbitais correspondentes. Tá certo? Então, obter o número máximo de orbitais moleculares ligantes e os correspondentes antiligantes. Lembra da regra, né? Se forma um ligante, tem que formar automaticamente um antiligante. Pois bem, então vamos começar com o nosso exemplo que nós já vimos até lá no passado, né? Já teve gente que chamou a atenção, teve exercício sobre isso aqui, lá na homonucleares. Considerando o diagrama A, que é do nitrogênio, essas moléculas aqui, NO, BO, CO, CN, todas elas vão usar o diagrama próximo, parecido com o do nitrogênio. Por que parecido? Porque o que muda são os níveis de energia. Ó. Aqui você tem esse nível de energia para o nitrogênio, para sigma 1. Aqui você já tem uma energia mais estável, menor, mais negativa, para a molécula do NO. Então o que muda são os valores de energia, mas a configuração do orbital está toda igual, olha, sigma 1, π2, os orbitais π1 e π2, em seguida o sigma 3 oriundo da sobreposição de pz, aqui os orbitais π3 e π4 star. Aqui também tem oriundo das sobreposições de PY e PX via eixo Z de ligação. E aqui o sigma 4 star
que é o nosso LUMO, né? Daqui dessa molécula NO. É o menor ocupado. E aqui é o HOMO, o maior ocupado. Mesma coisa. Então, a ordem dos orbitais permanece, né? Permanece igual a da molécula do nitrogênio para esses casos aqui, como NO, BO, CO, NO. CN. É claro que aqui vai caber também cianeto, CN-, NO+, que nós já vimos esses exemplos aí. Os íons dessas espécies vão obedecer esse diagrama, esse tipo de diagrama aqui. Então, vamos entender a formação desse diagrama, né? De onde ele veio? Ele vem de cálculo teórico da molécula, no caso do NO, do CO, do CN. Cálculo teórico, cálculo computacional. Mas você obtém através de espectroscopia, espectroscopia eletrônica, valores de energia de ionização, que você vai jogando feixe de elétron e vai retirando elétrons aqui. E ele vai te dar o sinal elétrico correspondente a essa região aqui desses orbitais, com a população desse elétron. Depois, em seguida, a segunda energia de ionização daria daqui, e assim vai sucessivamente. Então, isso é comprovado, claro, experimentalmente. Então, para construir o orbital molecular, o diagrama, nós temos que lembrar que o nitrogênio tem essa configuração eletrônica e o oxigênio essa. Então, primeira regra, a camada de valência, né? Nós estabelecemos isso lá, os orbitais de valência. Então, temos aqui os orbitais de valência do oxigênio e do nitrogênio. São quantos orbitais atômicos? 4 daqui, PX, lembrando que aqui tem PX, PY, PZ, 4 do nitrogênio e mais 4 do oxigênio. Total 8. Então no diagrama tem que ter 8 orbitais moleculares. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estão aqui. Tem orbitais mais para lá. Sim, mas isso aí é tendendo ao infinito. Já é uma situação da molécula. A molécula aqui não vai preencher esses orbitais que estão aqui em cima. Eles existem teoricamente. Quantos elétrons? A configuração é 2s, 2s2, 2p3. Então são 5 elétrons do nitrogênio. Do oxigênio, 2s2, 2p4, 6 elétrons do oxigênio, total de elétrons 11. E segue as regras dos overlaps anteriores. Então, aqui vai ter sobreposição do orbital 2s com 2s, em fase, fora de fase. Ligante, sigma 1 ligante, sigma 2 antiligante. Agora, tem uma questão aqui. Você lembra aqui desse gráfico? Lá aquela molécula é do NO, né? Nesse gráfico aqui, o orbital 2s do nitrogênio está nesse nível de energia aqui, ó, na faixa aí de uns 26, menos 26 electrovolts. O NO já está numa faixa aqui, ó, de próxima de uns 34, 33, menos 33 electrovolts. Então, o orbital 2s do oxigênio tem a energia mais estável. Por isso que ele aparece aqui, ó, mais embaixo. Aqui está em kJ/mol, tá? O autor aqui usou kJ/mol. Então, o orbital 2s do oxigênio está numa região abaixo do 2s do nitrogênio. O nitrogênio está aqui nesse nível de energia, né? E já o oxigênio já está em menor energia, o 2s do oxigênio. Então essa é uma característica do átomo mais eletronegativo, no caso o oxigênio. Ó. Eles vão ter orbital atômico, os orbitais atômicos do átomo mais eletronegativo têm menor energia do que do átomo de menos eletronegativo, como comparando o oxigênio com o nitrogênio aqui. O oxigênio é mais eletronegativo, tá certo? Aqui em 2P não obedeceu essa regra, mas nos outros diagramas isso vai obedecer. Aqui é a particularidade do oxigênio, né? Aqui o 2s do oxigênio,
2S do oxigênio é maior, 2S do oxigênio, aqui não obedeceu a regra ali para construir aquele gráfico entre oxigênio e nitrogênio, tá certo? Talvez pode ter sido até uma falha do autor não ter atento isso aqui, tá bom? Mas tudo bem. É porque no livro do Haroldo comete alguns errozinhos, mas até o momento eu não vi essa informação, então vamos usar o diagrama dele assim mesmo. A energia de ionização é o HOMO, então, aí a configuração eletrônica são 11 elétrons, então 2, 4, 6, 8, 10. E o 11º vai habitar lá no sigma 3 star ou sigma 4 star, que isso aqui é duplamente degenerado. São 2 elétrons com a mesma energia. Então ele está habitando esses aqui, esse nível de energia aqui, esse 12º elétron. Tá, beleza? Bom, então a energia de ionização é o do nível HOMO. Então seria mais ou menos aqui na faixa de 500, menos 500 kJ por mol. Tá, beleza? Então essa informação é tirada direto do gráfico. Essa é a molécula DNO e as demais, né, as isoeletrônicas, né, assim chamadas, né? Ou se você repara aqui que elas são formadas com oxigênio, né? Nesse caso aqui que foi carbono e nitrogênio. O cianeto, aqui no caso é ainda de uma outra referência bibliográfica, né, de site como MIT, por exemplo, e tal, né, que tem essas que os teóricos calculam, né? Isso aqui é tudo de cálculo teórico. Aqui você tem o cianeto. O cianeto ele está presente no cianureto. Cianeto de potássio, aquele cujo odor é de amêndoa e ele mata a pessoa, né? Ele mata a pessoa em nível mitocondrial, em nível celular, porque lá na cadeia de transporte de elétrons, esse cianeto aqui ele se acopla no ferro da porfirina. Aí, por que ele faz isso? Aí agora a gente vai analisar. Aqui é um caso de um envenenamento que teve aí uns anos atrás, naquele escândalo da Odebrecht, em 2018, que teve a reportagem. E o laudo da medicina forense indicou que o camarada lá, que era um dos investigados do caso da Odebrecht, morreu por envenenamento com cianureto. Esse foi o laudo da medicina legal, né, do Instituto Nacional de Medicina Legal, que estava analisou a amostra de sangue do camarada que morreu. Depois vocês veem lá quem era o cara e tal, isso aqui não interessa, o que interessa é que foi indicado cianureto. E por quê? Então o diagrama dele foi construído, aqui você vê que ele forneceu os dados de energia, porque foi um tratamento teórico feito, o carbono aqui e os elétrons do nitrogênio aqui. Então foi obtido de um cálculo teórico. O cálculo teórico é muito bonito, ele te dá as informações de energia, de valores, né, por teoria. Aqui você tem aqui, não sei se você consegue imaginar, entender a figura, né, mas são figuras que nós já usamos aqui, no caso num plano bidimensional. Aqui está 3D. Aqui é o sigma, o 1 sigma, por exemplo, né, é orbital molecular ligante. Houve a somatória das nuvens eletrônicas dos orbitais 2s do nitrogênio e 2s do carbono. Repare aqui que o 2s do nitrogênio é mais eletronegativo, está no patamar energia menor do que o 2s do carbono. O 2p também está menor. Então o diagrama aqui é todo bonitinho, né? Agora é claro que você pega o diagrama da molécula, lá da molécula mesmo já, dá uma misturada de tudo. Então o cálculo teórico ele dá tudo bonitinho, tudo bacaninha. Agora você pega um espectro fotoeletrônico, aí vai te dar uma mistura de tudo aí, valores não tão bonitinhos assim, não tão bem organizados.
porque sempre é assim, né? Quando é experimental, você trata das impurezas, porque aqui, impureza eu digo, um acopla com o outro, aí dá um sinal múltiplo, né? E aí isso aí teria que aplicar método de desconvolução, né? Que é isolar esse sinal daqui, ó, esse sinal desse sinal. Aí você tem que usar programas mais sofisticados de computador. Bom, mas o que a gente tem que ver? A configuração do cianeto, carbono, você tem 4 elétrons na camada de valência, nitrogênio tem 5, são 9 elétrons. 2, 4, 6, 8, 9 elétrons. Nitrogênio 5 e carbono 4. Esse elétron aqui é quando porque é cianeto, né? Então, contando a carga negativa, mais um elétron que entrou aqui da espécie cianeto. Né? Então, carbono são 4, carbono são 4 elétrons, nitrogênio são 5 elétrons, mas como é o íon cianeto, entra mais um elétron porque ele ganhou, aqui na hora de formar o cianeto de potássio, ganhou um elétron do potássio, fica então, portanto, com 10 elétrons, 2, 4, 6, 8, 10 elétrons. Aqui nós temos um videozinho que eu passo para vocês depois, né? Se vocês não tiverem condições, na nossa aula síncrona a gente vê a toxicidade do cianeto e aqui um vídeo que eu achei legal sobre biossegurança, né? Que foi o caso da boate lá no Rio Grande do Sul, que pegou fogo. E a fumaça ela contém cianeto, então o camarada coloca algumas questões de biossegurança, interessante de ver. Vocês são químicos, vão mexer com laboratório, vão mexer com empresa, então tem que saber regras de incêndio, né? Para evitar acidentes. Tá certo? Bom, o caso do... e por que o cianeto ele é venenoso? Repare que ele tem esses orbitais π star aqui, que é o π3 e o π4 star, eles estão vazios. E isso aqui tem a ver com o orbital da porfirina. Aqui no CO é o mesmo tipo de comportamento. Vou falar para vocês aqui. O que essas moléculas têm? A porfirina, a hemoglobina lá do sangue, tem o ferro. E o ferro tem o orbital DXY, por exemplo. Tem YZ também, considerando o eixo Z de ligação. Essas moléculas têm orbital 2π star vazio. Olha, e como que é a simetria dele? Ó, é desse tipo. E se encaixa direitinho, dá um overlap eficiente sobre os orbitais DXY, DXZ da porfirina. O que isso acontece? Ele compete com o oxigênio. Então, o monóxido de carbono, o cianeto aqui, ó, que tem esses orbitais π star vazios, vai se acoplar a esses orbitais do ferro da porfirina, da hemoglobina, e não vai sair tão fácil, porque é uma ligação irreversível e muito forte, tá certo? E compete com o oxigênio, porque esse ferro aqui, ele leva o oxigênio lá para o centro da mitocôndria, né, para ocorrer a respiração e ter a formação de ATP, energia, aquela coisa toda. Em bioquímica vocês vão ver isso melhor. Não sei se vocês vão ter a cadeira de bioquímica. O pessoal da licenciatura tem. Aí o monóxido de carbono, ele se acopla, ele se coordena a palavra correta, ao ferro da hemoglobina e dá uma ligação muito forte. E isso é o quê? A pessoa morre por envenenamento a nível mitocondrial, tá certo? Então o monóxido de carbono é a mesma coisa que o cianeto, lembrando que aqui é um diagrama do Srive-Atkins, aí ele está seguindo a regra, a nomenclatura que ele adotou é 1π, 2π, 3π, 4π e 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma e 4 sigmas e 1π, 2π, tá certo? Contagem de elétrons, são 10 elétrons, são orbitais atômicos 4 do oxigênio mais 4 do carbono, 8, 2, 4, 6, 8. 8 orbitais moleculares formados. Número de elétrons, 4 do carbono, 6 do oxigênio, 10 elétrons.
E aqui a formação dos orbitais. Então, lembrando, carbono 2s com oxigênio 2s dá um overlap frontal, vai formar um sigma. Carbono 2pz com oxigênio 2pz também vai dar um overlap frontal. Ou melhor, desculpa, em fase e fora de fase. Carbono 2pz, oxigênio 2pz também dá um overlap frontal. Em fase 3 sigma e fora de fase não, antiligante 4π, 4 sigma. Já as laterais vão ser carbono 2px com oxigênio 2px, formando π1 em fase. Ao mesmo tempo, ele é duplamente degenerado, carbono 2πy lateral com oxigênio 2πy, também formando um π em fase e o seu correspondente antiligante fora de fase. Tá certo? São os mesmos princípios lá da homonucleares, as superposições dos desenhos que nós fizemos. A título no caso, é só verificar as ilustrações daqueles exercícios que nós já fizemos aqui. Não coloquei aqui no caso porque a necessidade, né, é só você revisar lá o material anterior das sobreposições, dos overlaps. Então, o que nós temos aqui? Quem é o HOMO? O HOMO é esse aqui, é essa energia, portanto, de ionização. Quem é o LUMO da molécula? É o 2π, é o orbital menor, menor desocupado, LUMO. Aqui nós vamos ver agora a formação, agora não, lá na aula síncrona, né? A formação do monóxido de carbono. É um vídeo que eu já passei para vocês, mas vale a pena relembrar, tá certo? Porque é um vídeo que vai fornecer para a gente como que dá as sobreposições. Ah, sim, por isso que eu não coloquei aqui, porque esse vídeo vai dar bem mais bonito o desenho, né, de computação gráfica que a gente vê lá na aula síncrona. Aqui é um caso de envenenamento nos Estados Unidos por monóxido de carbono. Monóxido de carbono, pessoal, é uma história triste dele, que ele é um gás sufocante e as pessoas, quando iam cometer suicídio, fechavam a garagem do carro, antigamente, né, claro, fechava a garagem do carro e ligava para gerar o gás e morria asfixiada. E é uma morte reversível, porque o monóxido de carbono se acopla à hemoglobina e dá morte nível celular. É muito cruel, né? Deus me livre, é suicídio, né? Bom, então aqui estão as combinações, que eu não vou mais entrar em detalhes. Você vê aí, passo a passo, de cada um, ó, um sigma em fase, do carbono 2s com oxigênio 2s formando o ligante, e aqui o 2 sigma, que é o antiligante. O 2 sigma que eu fiz questão de colocar star para destacar lá. O autor aqui ele não destacou que é antiligante não, tá? Você tem que saber a ordem aí do que o Zragatsky segue. Eu coloquei para ser didático aqui. E forma um antiligante. Os demais também, só você verificar os desenhos, etc. atrás. Cálculo da ordem de ligação, população de elétrons em orbitais ligantes, 2, 4, 6, 8, 8, menos população de elétrons em orbitais antiligantes. 2 elétrons aqui. 8 menos 2, 6, dividido por 2, 3, tripla ligação para o CO. Tá certo? Aqui também uma outra animação que eu vou passar na aula síncrona para ver como o sangue transporta oxigênio e como o dióxido de carbono entra. Seria uma mini aulazinha de bioquímica aqui inserida só para contextualizar, tá beleza? Segue os exercícios 6.8, 6.10, que você já deve ter até feito lá, mas aqui que seria agora dar ênfase a eles. E aqui o 6.30 você discute questão de tamanho e comprimento de ligação. Tá certo? Aqui também questão de comprimento de ligação, aqui a configuração, ordem de ligação, etc. que você vai usar o diagrama correspondente, beleza? Exercício do livro do Haroldo. Pronto, agora uma molécula nova aqui é a do ácido clorídrico. O ácido clorídrico já é informação nova que entra.
Aqui, lembrando que ácido clorídrico, hidrogênio e cloro, se a gente vier aqui, ó, olha onde está o nível do hidrogênio, do 1S do hidrogênio. E o do cloro? O 2S do cloro. Ó o cloro aqui, ó, o 2S do cloro. Está aqui. Você tem uma diferença de energia aí de 15, né? De 15 eletronvolts. Aí, 15 talvez não, talvez uns 12. Aí vai te dar um grande gap de energia, de diferença de energia entre um orbital e o outro. Então, na hora de você construir o diagrama de energia do ácido clorídrico, olha aqui o 3S está bem aqui embaixo e um S do hidrogênio está cá em cima. Então, o cloro é mais eletronegativo, o orbital 3S dele está bem mais embaixo, está bem mais no nível de energia bem mais negativo. Aqui está faltando o sinal. Porque o cloro é mais eletronegativo. Agora, o que isso significa? Lembra que lá no início, na hora de definir, a gente falou assim, ó, decidir sobre a formação de orbitais moleculares não ligantes pela simetria, mas também pela energia. E aí, essa informação que a gente vai usar aqui agora. Porque o 1S do hidrogênio está com uma diferença de energia muito grande para o 3S do cloro, né? Para o 3S do cloro. Então, essa consideração aqui é feita agora. Então, aí, essa sobreposição não é eficiente por diferença de energia. Eles não vão estar no mesmo nível de energia para sobrepor. Então, o que acontece? Forma um orbital molecular não ligante por diferença de energia, oriundo apenas do 3S do cloro. Antes, precisamos contar o número de orbitais atômicos. O hidrogênio tem 1 e o cloro contribui com 4. Portanto, tem que ter 5 orbitais moleculares no diagrama de orbital molecular da molécula HCl, do ácido clorídrico, cloreto de hidrogênio nesse caso. Tá certo? Então precisamos estar atentos a essa contagem aqui mais do que nunca. Então precisa ter 5. Ou formou 1, então, por diferença de energia entre 1S do hidrogênio e 3S do cloro. Então formou 1. Faltam quantos? Eram 5, faltam menos 1 formado, faltam 4. Agora, então aqui está a nossa conta, ó, 5 orbitais moleculares tem que estar sendo formados. E lembrando que o cloro contribui com 5 elétrons, por causa da sua configuração 3s2, 3p6, e o hidrogênio com 1. Portanto, vão ser um total de 7 mais 1, 8 elétrons na molécula. Então aqui, ó, foi essa consideração que nós fizemos aí por diferença de energia não gera, portanto, orbital molecular não ligante, beleza? Agora, uma outra coisa. Aí o orbital 1s e os 3p's do hidrogênio e do cloro têm energias próximas. Então, vamos ver aqui. O 1s com os 3p's do cloro tem uma energia mais próxima. Aqui, ó. Tem uma energia mais próxima. Aí já ocorre sobreposição. Mas isso tem que acontecer para formar os orbitais moleculares, né, inclusive. Então, nós vimos lá que o orbital S considerando aqui o eixo de ligação PZ, né? No caso aqui, com PZ aqui no caso na paralela ao chão, né? Paralela à sua mesa. Então você tem em fase, forma o sigma 2. E aqui fora de fase, forma o sigma 3 star. Tá certo? Aqui foi uma sobreposição apenas ilustrando o desenho, né? Não a equação que a gente fez lá em alguns exercícios. Mas é uma função de onda que deixou esse orbital em fase, orbital 1s do hidrogênio, em fase com PZ do cloro. E aqui foi uma função de onda que deixou o orbital 1s do hidrogênio fora de fase com PZ. Então, aqui forma o ligante e o antiligante. Eram 5.
em uma situação, formou não ligante aqui. Ficaram 4. Aqui, o overlap foi eficiente. Forma o ligante e o antiligante. Então, faltam 2. Quem são esses 2? De novo, a formação do não ligante por simetria. Aqui foi por energia, agora é por simetria. Você sabe muito bem que a sobreposição do orbital S com Px ou Py, considerando o eixo Z de ligação, vai dar uma sobreposição não tão eficiente. Aí gera quem? Orbital molecular não ligante. Aqui eu ilustrei que veio do Z e esse veio do Y. Do plano XZ e esse veio do plano YZ. Que forma sigma 1 e sigma 2. O autor colocou NL aqui e NL para destacar que são não ligantes, tá certo? Então é essa a construção da molécula, do diagrama da molécula do ácido clorídrico, do cloreto de hidrogênio, que você está mais do que acostumado a usar em laboratório. A ordem de ligação, a configuração eletrônica são 7 elétrons, 2, 4, 6, 8, são 8 elétrons, 8 elétrons. Como fica a ordem de ligação? Olha só, quando ocupa não ligante, você não conta. Então você não conta elétron de orbital não ligante. Não conta esses aqui, ó, nem esse, nem esse. Você só vai contar ligante e antiligante. Ligante tem quantos? 2. Menos. Antiligante não tem nenhum. Então, a ordem de ligação, portanto, é 1. Então, você não conta a população dos orbitais não ligantes para quando fizer o cálculo de ordem de ligação. Tá certo? E essa também é uma novidade aqui para gente. O ácido fluorídrico, fluorito de hidrogênio, é uma molécula que não é iônica, ela é covalente, né? Aqui está o diagrama. É igual ao diagrama do ácido fluorídrico, respeita as mesmas regras. O autor aqui foi mais feliz porque ele colocou o diagrama do flúor bem abaixo do hidrogênio, tá certo? Aí, aqui do fluorito, olha, do flúor, ó, o flúor ele colocou bem abaixo, né? O F, orbitais P do flúor. Orbitais P do flúor, ó, colocou bem abaixo. O 2S também vai estar bem abaixo. Naquele anterior, do cloro, o 3P dele, ele até que respeitou, o Haroldo respeitou sim, próximo. Por isso que ele colocou aqui, ó, desse jeito aqui. Então, ó, tá vendo? Tá próximo do hidrogênio. No caso do flúor, ele tá mais afastado. Aqui no caso, o flúor é mais eletronegativo, dá um caráter muito mais covalente a essa ligação lá, comparado ao HCl, que é um caráter iônico, né? Então, dissocia no caso. Aqui, por isso que é o ácido fluorídrico que é um ácido fraco, né? Porque a ligação dele é covalente. Então, respeita as mesmas regras, né? Mesma configuração, claro, atento, as energias são diferentes, né? Então, vamos dar continuidade aqui, o ácido fluorídrico fica como um exemplo para você interpretar baseado na informação do ácido clorídrico. Existem moléculas meio exóticas que a gente não está muito acostumado a lidar, como o cloreto de iodo, porque os halogênios eles têm tendência de formar compostos entre si. Então, o monocloreto de iodo. Essa espécie aqui, ela segue o diagrama do oxigênio, aquele diagrama B. Então, considerando as energias iodo e cloro, não sei se aqui vai ter, vamos ver se vai ter. Iodo, não tem o iodo, tá vendo? Tem cloro, mas não tem iodo aqui. Mas o iodo, o autor obteve de alguma informação aí da literatura que ele consultou para formar esse diagrama, ou de cálculo teórico. O cloro é mais eletronegativo, né, porque ele é menor, então ele vai ter orbitais atômicos de menor energia comparada à do iodo. Lembrando que a configuração do cloro é 3s2, 3p5. E do iodo é um 5s2, um 5p5.
tá beleza? Que eles são do grupo 7, certo? E você tem aqui a contribuição de 4 orbitais atômicos, aqui também 4, portanto 8 orbitais da molécula. E segue a sequência do oxigênio, né? Sigma 1 sigma, o antiligante 2 sigma. Esse oriundo da sobreposição de PZ, dos PZs no caso. 3 sigma, oriundo de PZ, ligante. E o 4 sigma, o antiligante. E aqui os orbitais Px e Py formando lateral, um π ligante e 2π antiligante, beleza? Do oxigênio não tem muito mistério essa molécula aqui. E a sequência, no caso aqui, foi da ordem calculada. Esse espectro foi obtido por programa de computador, beleza? Uma molécula interessante que já teve até em alguns concursos aí que apareceu essa molécula. Alguém, quando eu dei aula na pós-graduação aqui, dei um curso para eles, aí essa molécula surgiu. Essa molécula ela foi descoberta em 1911 por Thomson por espectroscopia de massa. Ah, mas por que existe, ou existiu, ou existe a conquista do espaço, que o homem vai, né, enviar naves espaciais e tal? Ah, é questão de guerra e tal. Não, não só isso. Tem, claro, a questão de disputa pelo poder das grandes potências. Mas tem uma coisa chamada desenvolvimento tecnológico. Para você enviar uma nave espacial para fora, você precisa desenvolver uma tecnologia paralela. E essa tecnologia paralela cria depois condições que vai ser aplicada no dia a dia. Então, por exemplo, essa molécula aqui, onde que ela existe? Lá no espaço. Olha o que falaram aqui. Não haveria formação de estrelas se não houvesse moléculas que esfriassem, né, lentamente a estrela em formação emitindo luz. Essa molécula H3, no caso a partícula dela H3+, que foi detectada por espectroscopia de massa, ela poderia esfriar as estrelas em formação. E isso vem todo de estudo de astrofísica, né? A astrofísica é uma ciência extremamente de altíssima tecnologia. Você vê quantos telescópios no mundo tem, né, de alta resolução, de alta potência. Um no Chile, acho que outro no Canadá, são poucos que tem aí mundo afora. E isso gera conhecimento para ser aplicado em tecnologias modernas, tá certo? Então é importante investir nisso. Então essa molécula aqui eu encontrei lá no livro do Marran, que é um livro de química geral, aí que é uma referência bibliográfica de vocês. A chamada são as moléculas triatômicas, é o H3 e seus correspondentes, H3+. O que o Marran te dá? Você tem uma combinação prévia de 2 hidrogênios para depois se combinar com o outro, com o terceiro hidrogênio. Ela foi detectada aqui, no caso, uma fonte do MIT, foi detectada aqui por espectroscopia de massa. No caso, ele faz umas considerações de ordem por simetria, coloca os 3 dentro de um triângulo e faz as suas considerações. Mas isso não vem ao caso aqui pra gente. Em Orgânica 2 a gente vai ver simetria. Então você tem a combinação de uma molécula do gás hidrogênio com uma molécula do cátion do gás hidrogênio, aí forma esse H3+. Isso daqui foi detectado lá no experimento detectado por espectroscopia de massa. E claro, em estrelas também. Então, o livro do Marran fala da combinação aqui, já te dá a distância dessas ligações, e fala que eles... você sabe que o hidrogênio é um S, né? Então só vai ter overlap de orbital 1s. São 3 átomos de hidrogênio, portanto, 3 orbitais atômicos, portanto, 3 orbitais moleculares. Aí você tem aqui, ó, a combinação em fase, fora de fase e meio que parcialmente em fase.
Aí você tem aqui, ó, por ondas, né? Aqui em fase, fora de fase, e essa daqui é a intermediária. Você vai ter a formação de três orbitais moleculares. Três. Que vai ser um ligante, o seu correspondente antiligante e o intermediário, que é o não ligante. O não ligante. Tá certo? Então o diagrama vai ser esse aqui, ó. Previamente os hidrogênios já se combinaram, 2, depois se combina com o cátion H+. No caso aqui, esse autor aqui deu essa combinação de H2 com H+, tá certo? No aparelho deu a combinação da molécula do H2 com o cátion do H2+. Mas isso aqui foi só questão em termos de autor. O que interessa pra gente é aqui, ó, formou um orbital molecular em fase e o seu correspondente fora de fase. E esse daqui é o intermediário não ligante, tá certo? É o intermediário não ligante. Então, essa molécula aqui é um caso, digamos, não tão dentro da nossa realidade, que é questão mais de universo, né? Mas ela existe, ela é uma molécula que os cientistas falaram que ela pode estar esfriando na formação de uma estrela, né? Vocês sabem, né? A estrela de cor avermelhada é porque ela está morrendo, né? Ou ela já morreu. Aí chega aqui pra gente a luz da região do infravermelho dela. Agora, quando você vê a estrela azul, que é o ultravioleta, aí é porque a estrela é nova, ou está surgindo agora e tal. Bom, então aqui claro, isso aqui é um estudo mais sofisticado, né? Nós não vamos entrar agora nessa questão. Isso aqui ele está usando simetria molecular, tá certo? Para fazer, porque você tem dois caminhos para obter os orbitais moleculares, ou por cálculo teórico ou por simetria. Inorgânica 2 a gente vai ver por simetria, tá certo? Uma molécula bem comum aí é o BeH2. As considerações dele estão aqui, né? Eu preferi inverter a ordem aqui do autor para explicar passo a passo. Você tem o berílio, configuração do Hélio 2s1 e do hidrogênio 1s1. Berílio, é um metal alcalino, forma ligação iônica? Não, ele forma covalente. Quem for fazer o trabalho sobre grupo 2A vai dar o foco sobre o berílio, tá certo? Aqui o berílio então tem, portanto, 2s, 2px, yz. Ele usa esses orbitais px e yz, apesar de estarem vazios. É uma outra, digamos, meio que fora da regra. Essas moléculas heteronucleares são mais fora da regra do que dentro, né? Tem muito caso fora da regra. Você tem orbitais atômicos. São 2 hidrogênios, 2 orbitais atômicos de hidrogênio. E 4 do berílio. 6 orbitais atômicos vão formar 6 moleculares. Agora como construir o gráfico? Aí você tem que pensar em termos de combinação, né? Berílio e hidrogênio, a diferença de energia para eles ali é pouca, apesar daquele gráfico lá não ter o berílio, né? Aqui, tem berílio, olha, que bom. A energia aqui é pouca, então eles vão ter overlap, né, frontal sem problema, né? Frontal por quê? Porque os dois têm orbital S. Aqui é um S e aqui é 2S. E o gap de energia entre eles é muito pequeno, então eles vão ter sobreposição eficiente. Então, o hidreto de berílio vai ter a sua sobreposição eficiente. Aí você vai ter, então, a combinação dos orbitais S em fase, tá vendo? Um hidrogênio frontal ao berílio, frontal a outro hidrogênio, e tudo em fase, ó, tudo mesmo sinal. Gera uma nuvem só chamada sigma 1. Sigma 1. Mas isso daqui também pode estar fora de fase. Então, é o sigma 3, ó. Ele aplicou aqui uma função de onda para ficar diferente do berílio. Negativo, negativo, está fora de fase. Forma esse sigma 3 aqui, ó. Aqui a nuvem localizada do berílio e as que foram que sofreram repulsão
por estar fora de fase do hidrogênio da direita e do hidrogênio da esquerda. Formou sigma 3 estar. Sigma 3 estar. Então, já formaram 2 orbitais. Faltam quantos? Faltam os outros 2. Outros 2. Aqui no caso, não estão todas as combinações não, tá certo? É porque está faltando ali um π. Tá faltando os orbitais π. Aqui só está o orbital sigma. Depois a gente fala melhor. Continuando. Tem também, PZ também faz frontal aos S dos hidrogênios. Então aqui, ó. Aí esse aqui em fase, apesar de ter sinal contrário. Mas esse sinal aqui, ó, ele fez o lóbulo ficar com o mesmo sinal do orbital 1s. E esse sinal aqui fez este lóbulo, e este sinal aqui fez este lóbulo ficar com o mesmo sinal. Então, aqui, ó, esse lóbulo é positivo, esse sinal aqui é negativo. Faz esse lóbulo ficar positivo, mais com mais, beleza. Esse sinal aqui faz esse lóbulo ficar negativo. Esse sinal faz esse lóbulo do hidrogênio ficar negativo. Menos com menos dá a somatória do lóbulo menos. Forma sigma 2. E o fora de fase é o sigma 4 dele com lóbulos de sinais contrários. Aplicou a função de onda negativa para esse lóbulo ficar com sinal negativo e aqui uma outra função negativa para ele ficar positivo. Ou seja, ficar com sinais contrários. Forma o sigma 4. Formaram 4 orbitais sigma aqui, 4 orbitais sigma. Mas faltam 2. Quem são esses 2? Ele não usa Px e Py, usou Pz para fazer ligação sigma. Mas ele não usa Px e Py, então Px e Py são os 2 que faltam para completar os 6 orbitais moleculares. Mas eles formam um orbital molecular não ligante. Não ligante. E ele é oriundo de quem? Do berílio, porque é o berílio que tem orbital Px e Py para formar um não ligante. Agora atenta aqui que o hidrogênio está aqui embaixo, ó, porque o hidrogênio é mais eletronegativo. Para hidreto, o hidrogênio tem carga -1, tá? Por isso que ele colocou sabiamente, ele colocou 2 elétrons aqui do hidrogênio, porque o berílio que está doando elétron para o hidrogênio. Por isso que ele colocou esses 2 aqui, ó, esse elétron com um elétron do outro hidrogênio, doando para o berílio. Então, na hora de construir o gráfico, ele já considerou uma interação, a formação do hidreto, que é o H-, tá certo? O berílio já doou aqueles 2 elétrons dele, ou melhor, desculpa, não, aqui tá certo, eu fiz confusão. Aqui estão os 2 hidrogênios do hidrogênio e aqui aqueles 2 hidrogênios do berílio. Desculpa, eu que errei aqui, é Be2s2, 2 hidrogênio do berílio, vou ter que corrigir lá, tá certo? No material de vocês. Então, berílio 2s2, tá bem? Eu aqui, na hora de, considerei família 1A, na pressa, enfim. Tá bom? Então, esse é o diagrama. Lembrando que são 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 orbitais moleculares, porque o berílio ele usa orbital π para se combinar, tá certo? Apesar de estar vazio. Bom, outros exemplos aí nós temos nitrato, nós temos carbonato, dióxido de carbono. Isso aí já vai fazer parte do trabalhinho de vocês que eu vou passar, tá beleza? Então, ficamos por aqui, né? Na aula síncrona, vamos ver os videozinhos para ilustrar melhor essa parte. E damos final ao capítulo 2, Teoria de Orbital Molecular, ok? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.